Olá pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos e hoje nós veremos o sistema de amortização misto. Então, recapitulando, os sistemas anteriores que nós vimos foi o sistema de amortização francês e o sistema de amortização constante. No francês, a prestação permanecia sempre a mesma, é a chamada prestação constante. E no sistema de amortização constante, a prestação era decrescente, mas se vocês observarem nos exercícios realizados, ela ficava decrescente em um valor bem alto, que era a amortização, né? A amortização era constante e ia diminuindo isso na prestação. O que foi observado pelo sistema financeiro de habitação? Que eles queriam um sistema que fosse diminuindo a prestação, contudo não tão rapidamente como no sistema de amortização constante. Então aí que foi criado o sistema misto, uma mistura dos dois, do sistema francês com o sistema constante. Então como que nós obtemos ele? Nós temos que fazer a média do sistema francês com o sistema constante e dividir por 2 para cada um dos itens. Então, se eu quero a amortização, eu tenho que pegar a amortização do francês mais a amortização do constante e dividir por 2. Se eu quero calcular o juro, é o juro do francês mais o juro do constante dividido por 2. Da mesma forma para o saldo devedor e para a prestação. Então, tomando lá o exemplo que nós já havíamos realizado pelo sistema de amortização francês e depois nós realizamos pelo constante. Então, agora vamos verificar como que fica para o sistema misto. Eu vou fazer a média daquelas duas tabelas anteriores. Então, aqui, deixa eu minimizar. Então, aqui ele fala que um banco empresta 10 mil, pagos a uma taxa de 10%, então 10 mil vezes 10%, em 5 parcelas mensais, calculado pelo sistema de amortização misto, ele pede para elaborar a planilha. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o juro. Primeiro, no sistema francês, lembre-se que eu calculo pela fórmula lá de série participada. Daí eu calculo a amortização, é a prestação menos o juro, e assim eu vou diminuindo até zerar. Então, no sistema francês, a prestação é constante. Daí, no sistema de amortização constante, a amortização é constante. Então, se era 10 mil dividido em 5 parcelas, 10 dividido por 5 dá 2 mil. E aí eu vou diminuindo cada um deles. Então, devia 10, pago 2, devendo 8, pago 2, devendo 6, e assim até zerar. E a prestação é a soma da amortização, que é o que foi pago da dívida, pelo 10% do que deve lá, que é o juro. Que nesse caso era 1.000, depois 10% de 8.800 e assim sucessivamente. No sistema misto, nós vamos fazer a média desses dois valores. Então, eu pego o primeiro mais o segundo e divido por 2 para cada um dos itens. Por exemplo, se eu quero aqui o juro do terceiro período, eu pego o juro do terceiro do primeiro mais o juro do terceiro do segundo e divido por 2. Sempre a soma deles dividido por 2. Então, se você já tem as duas planilhas, fica bem simples, só somar e dividir por 2. Fazendo no Excel, muito tranquilo, você coloca a fórmula e arrasta. Quando é manualmente, acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem que fazer isso individualmente para cada um dos itens. E aí, quando nós temos carência, funciona da mesma forma. Por exemplo, aqui, com juros compensatórios. Recapitulando, o que seriam os juros compensatórios? É aquele sistema em que ele paga o juro, então ele permanece devendo a mesma coisa. Então, ele emprestou 10 mil para pagar em 5 parcelas, sendo 2 meses de carência. Nesses 2 meses de carência, ele não vai pagar nada da dívida, ele vai continuar devendo 10 mil, mas o juro acumulado ele paga. Então, o 10% de 10 mil, que é R$1.000, ele paga esses R$1.000 nesses 2 meses. Então, a dívida permanece a mesma, consequentemente, as prestações permanecem a mesma. E isso indiferente se é para o sistema francês ou para o sistema de amortização constante. Consequentemente, já que o sistema misto é a média dos dois, vai somar e dividir por 2, então também vai permanecer da mesma forma. E o outro caso, que é com saldo devedor corrigido, é aquele caso que durante a carência ele não paga nada. Então, ele emprestou 10 mil, vai ficar 2 meses sem pagar absolutamente nada.
mas o juro que esse valor acumulou nesse período é somado ao saldo devedor. Então, ele devia 10 mil, no primeiro mês correu 10% de juros, ou seja, R$1.000. Então, ele ficou devendo 11. No segundo mês, 10% de 11, ou seja, 1.100. Aí ele vai somar, vai ficar 12.100. E assim sucessivamente. Aqui, como são só 2 meses, então só 2 meses de juro. A partir do terceiro, ele vai começar a pagar. Aí tem que lembrar que a prestação vai ser referente a esse saldo que ele está devendo, ou seja, 12.100. Então, eu tenho que fazer o 12.100 na fórmula. E aí sim calcular o 10%, continua o mesmo, 10% do saldo devedor, e a prestação continua, a amortização continua sendo a prestação menos o juro. E assim sucessivamente. No caso do sistema de amortização constante, essa parte da carência fica a mesma, independente de qual sistema seja. O importante é saber que você vai precisar somar. E como você não pagou nada e o juro foi acumulando, então o saldo devedor já não é mais o de 10 mil, é de 12.100. Então, na hora de calcular a amortização, é o 12.100 que vai ser dividido por 5. Mas no caso do sistema de amortização misto, eu nem preciso me preocupar quanto a isso, porque cada uma das parcelas é a soma do francês com o constante dividido por 2. Então, por exemplo, eu quero saber aqui o saldo devedor após o primeiro período. Eu vou pegar o saldo devedor do primeiro, mais o do segundo e dividir por 2. Então, aí você nem acaba se preocupando qual sistema de carência que é, porque para cada um deles você vai ter que fazer a fórmula, embora vai ficar da mesma maneira, já que nos dois ela não muda. No sistema de amortização misto, de qualquer maneira, na carência, se é com saldo devedor corrigido, você não vai pagar esse juro, vai acumulando ao saldo devedor inicial. Então, esse é o sistema que nós veremos hoje. Aí tem... Deixa eu ver se tem algum exercício aqui, deixa eu voltar. Aí tem um exercício para vocês fazerem, e na próxima aula nós veremos os sistemas de amortização americano e o sistema de amortização crescente. Então é isso, muito obrigada. Qualquer caso de dúvida é só deixar o comentário. Obrigada, tchau, tchau.